nos mostra a genealogia do Senhor Jesus Cristo. E aí começa desde Abraão, indo até o rei Davi. Nós teríamos aí 14 gerações. Outra geração indo de Davi, que gerou Salomão, indo até o exílio babilônico, no versículo 11. E depois do exílio babilônico, no versículo 12, começa uma nova geração, dentre elas todas 14 gerações cada uma. E o versículo 12 diz: depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoque, Sadoque gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, que é o marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, ao todo houve 14 gerações de Davi a Abraão, 14 de Davi ao exílio babilônico e 14 do exílio até Cristo. Algumas vezes nós não entendemos genealogia, nós não gostamos de genealogia, mas essa em especial nós queremos destacar algumas questões para que você possa voltar para casa, no mínimo pensativo. Nós cantamos e decantamos Jesus Cristo nessa noite. O coro se preparou para fazer isso e o fez com muita maestria, mas há alguns detalhes que eu gostaria de destacar para você nessa noite. O primeiro deles, e relembrando aí algumas mensagens passadas, Jesus Cristo divide a história da humanidade entre antes e depois dele. Nenhum outro líder, nenhum outro apóstolo, nenhum outro profeta, ninguém mais conseguiu dividir a história da humanidade entre antes e depois dele. Quem é esse Jesus? Jesus Cristo, 2015 anos da sua morte, da sua crucificação, mas também da sua ressurreição. Esse Jesus ainda é hoje o nome mais conhecido do planeta. Pessoas se convertem a Ele todos os dias. Esse Jesus, meu irmão, que você está ouvindo nessa noite, esse Jesus é o nome mais acessado na internet mundial. 7 milhões de acessos dia. 7 milhões de pessoas por dia acessam o nome Jesus ou alguma coisa ligada ao nome Jesus. Quem mais consegue tamanho de destaque? Você pode falar o que quiser de Jesus, meu irmão, mas uma coisa você precisa admitir: Ele é o cara. Ele é o cara. Talvez você não tenha lá uma fé muito exemplar, talvez você não tenha uma relação com Jesus muito saudável, talvez até você esteja aqui nesta noite e esteja pensando consigo de que precisa melhorar a sua relação com esse Jesus. Eu não sei, mas eu posso dizer uma coisa: esse Jesus é o cara. Ele mudou a vida da gente. Sabe que existem alguns seres de luz chamados Jesus para nos confundir. É importante, quando você ouvir alguém dizendo que é Jesus, é importante você perguntar de quem ele vem. Eu me lembro que em uma dessas igrejas pentecostais, e aqui não é uma crítica à igreja pentecostal, mas sim uma alusão a fatos que acontecem lá dentro, alguém se disse ser de Jesus, ou a encarnação de Jesus,
falando através daquele fiel. E alguém se levantou com muita humildade e disse assim: você é Jesus? Ele disse: sim, eu sou Jesus e estou falando através do meu servo agora. E aquela pessoa perguntou assim: você é Jesus que nasceu em Maria? Você é Jesus que foi gerado pelo Espírito Santo e que nasceu em Maria? Você é Jesus que nasceu em Maria, que foi gerado pelo Espírito Santo e que morreu na cruz? Você é Jesus que nasceu em Maria, que foi gerado pelo Espírito Santo, que morreu na cruz e que ao terceiro dia ressuscitou? E aí o Espírito de luz lá naquele servo disse: não, eu não sou esse Jesus, eu sou um outro Jesus. Meu irmão querido, tem muita gente querendo ser Jesus, mas ninguém quer carregar a cruz. Voltando ao nosso texto, alguns teólogos perguntam por que essa geração, essa genealogia de Jesus é descrita. E a primeira resposta que nós podemos dar para você, teologicamente falando, é de que essa genealogia de Jesus é descrita com tantos detalhes para que você saiba que o seu Jesus é descendente de Davi, rei Davi. E quando eu sou descendente de um rei, eu sou rei. Quando eu sou descendente de um rei, eu tenho sangue azul. Ou seja, a palavra de Deus tenta nos mostrar que Jesus Cristo tinha sangue real correndo nas veias dele, porque ele era descendente do trono de Davi. Mas mesmo sendo assim, Jesus coloca ou o Espírito Santo, perdoe, permite algumas questões muito interessantes na genealogia de Jesus. Você está com sua Bíblia aberta? Lá em Mateus 1? Volte lá se não estiver, por favor. Queridos, perdoe-me deixá-los em pé um pouquinho, mas já, eu sei que os sapatos de vocês estão terríveis, mas já, eu volto. Eu sei o que é sapato apertado. Quando eu vou dizer, quando eu, Carlos, quando você, meu irmão, vai dizer a sua descendência, a sua genealogia, nós temos por hábito cortar as partes podres. Por exemplo, eu nunca ouvi ninguém dizer assim: eu sou filho de fulano, aquele bêbado vagabundo, e dizer isso com orgulho. Não, mas nós costumamos dizer o seguinte: não, eu sou filho de ciclano, aquele camarada. Esse camarada tem que ter algum interesse. Ninguém tira foto, por exemplo, com os noias da Cristolândia. Quando termina os cultos que eles vão, ninguém vai chamá-los para tirar fotos, porque não é destaque tirar foto com ex-noia. Mas é muito interessante quando vem algum cantor gospel, algum ator, algum jogador de futebol, nós queremos tirar foto com esses caras, e ainda postamos lá, porque é interessante para nós termos uma foto ao lado de alguém que é celebridade. Parece que a celebridade do camarada passa para a gente. Então você posta foto com alguns que são celebridades no momento, né? Ou seja, nós temos por hábito separar as pessoas que vamos dar destaques em nossa árvore genealógica. Jesus não fez isso. Muito pelo contrário. O Espírito Santo revela que alguns podres na genealogia de Jesus. E olha que coisa interessante. Como que um rei, como que alguém que era descendente de Davi, como alguém que tinha sangue azul, permite que na sua genealogia seja colocado o nome de Tamar, versículo 3 do capítulo 1. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Tamar, ela deitou-se com o seu sogro, lá em Gênesis 38. Isso que poderia ser rasgado, tirado, sublimado da genealogia de Jesus, mas não, o Espírito Santo fez questão de deixar aí. Outro podre que nós encontramos aqui, o versículo 5 do capítulo 1 diz: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Sabe quem era Raabe? Uma prostituta. Está aí, na genealogia do rei.
Nada está esquisito, nada está escondido. Outra coisa, versículo 5: Boaz gerou Obed, cuja mãe era Ruth, uma mulher. Ou seja, uma mulher, irmãos, era equiparada a um pouquinho mais que um animal. Está aí na geração do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso Jesus, que não esconde nada porque não tem nada para esconder, mas que valoriza aqueles que são seus, assim como valorizou a sua genealogia, valorizou a sua vida, meu irmão, que está aqui nessa noite. Eu não sei quanto a você, querido, que está me ouvindo agora, eu não sei quanto a você, mas eu posso falar do primeiro cântico ministrado nessa noite pelo irmão Flávio. A canção dizia que Deus acreditou em mim. Se há alguém que acreditou em mim, esse alguém foi Jesus. Mesmo eu não merecendo esse crédito, Ele acreditou em mim. Você que está aqui nesta noite, meu irmão querido, você não vale nada, você não tem capacitação nenhuma, mas Jesus acredita em você. Ele torce por você, Ele te capacita, porque Ele olha para a tua vida e vê possibilidades ainda. Mesmo que você esteja em pecado, mesmo que você esteja distante, mesmo que você esteja fraco na fé, ou quem sabe até forte, firme na fé, mas eu quero dizer que Jesus olha para a tua vida e vê possibilidade, porque Ele te escolheu. Ele não está te escondendo, muito pelo contrário. E eu finalizo esta minha meditação, não foi nem pregação, essa minha meditação nessa noite, dizendo assim para você, uma ilustração que chegou até minhas mãos, e eu a contei num congresso de pastores que estive pregando lá na região do Vale do Ribeira, dezenas de pastores ali, e eu contei essa ilustração que alguém me mandou pelo Facebook, eu achei tão bonitinho e resolvi contar lá para aqueles pastores. E ao final eles balançaram a cabeça dizendo: onde é que eu fui amarrar o meu burrinho? Diz a ilustração assim, que chegou um burrinho para Jesus, chegou um burrinho para sua mãe, né, um jumentinho para sua mãe jumenta, e disse assim: mamãe, mamãe, hoje eu passei nas ruas de Jerusalém e todo mundo me aplaudia, todo mundo jogava flores para eu pisar e passar, e as pessoas gritavam e gritavam e gritavam, e eu vi toda aquela gente querendo tocar em mim. E a mamãe daquele jumentinho, a mamãe jumenta, percebeu que tinha alguma coisa errada. E ela disse assim: filho, quem estava montado em você na hora que você estava passeando pelas ruas de Jerusalém? E aí o jumentinho disse: era Jesus que estava montado sobre mim. Então aquela mãe desconfiada propôs ao filho jumento, e toda mãe sabe que o seu filho é jumento. Se há uma coisa que nós pais sabemos é que muitas vezes os nossos filhos são isso mesmo, não é? Vocês não gostam do que eu falo, mas é verdade. Amanhã, filhinho, você vai voltar no mesmo horário, na mesma rua, e vai passear, mas só que sem Jesus no teu lombo. E o jumentinho lá disse: tá bom, mamãe, amanhã eu faço isso. No dia seguinte, aquele jumentinho se levantou, foi para a rua de Jerusalém e começou a andar, e ninguém aplaudiu, ninguém jogou flores para ele, ninguém gritou, ninguém entrou em ira, em êxtase. E ele voltou muito triste para casa e disse: mamãe, 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 hoje eu passei conforme a senhora me mandou pela mesma rua e ninguém gritou meu nome, ninguém olhou para mim, ninguém me aplaudiu, ninguém jogou flores para que eu pudesse passar. Aí a mamãe jumento chamou o seu filhinho jumento e disse assim: filhinho, isso é para você saber que sem Jesus você é apenas um jumento. E eu quero finalizar essa programação de Natal hoje dizendo para você, meu querido que está aqui hoje, eu quero dizer para vocês do coro que foram maravilhosos nessa noite, eu tenho muito orgulho de vocês. E eu quero dizer para mim, que sou pastor dessa igreja primeiramente, que sem Jesus
Nós somos apenas jumentos, nada mais do que isso. Eu digo isso com voz bem alta, porque tem gente que se acha muito bom, tem gente que se acha muito capacitado, tem gente que se acha acima da média, e essas pessoas nem sabem que não passam de jumentos. Sem Jesus, meu querido, você é apenas um jumento. Nós vamos fechar a nossa meditação com esta frase. Eu quero pedir a você que fique em pé neste momento. Eu vou pedir mais uma vez, com muita vontade, que você aplauda esta equipe. Deus abençoe a você. Para nós que estamos no ministério de adoração, sabemos como foi difícil chegar até aqui com essa vitória nas mãos. Nós vamos orar e logo após a nossa oração você vai se assentar e o maná com o coro nos trará mais uma canção. É possível? Ok? E após esse hino, essa canção, aí sim estaremos fechando o nosso culto da noite. Lembrando a você